Já vamos começar falando sobre a entrevista do nosso presidente Marcelo Teixeira ao Band Esportes no dia de ontem, Giovanni Afonso. Tema que bastante importante. Marcelo Teixeira falou sobre Marcelo Groi, né? O Santos Futebol Clube, que após a contusão do goleiro João Paulo, entende que se faz necessário a contratação de um novo goleiro. E ontem, o Santos deu início às negociações, Giovanni Afonso, para a contratação do Marcelo Groi. Quero que você fale um pouquinho sobre os primeiros passos da negociação e sobre a fala do presidente Marcelo Teixeira sobre esta contratação e sobre a exigência que teria feito o Marcelo Groi. De fato, Marcão, ontem ao programa Bola Rolando do Band Esportes, Marcelo Teixeira concedeu uma entrevista ali, falou sobre diversos assuntos, falou sobre o lance do fair play ali envolvendo o América Mineiro, falou sobre o possível retorno do Neymar, mas vamos tratar aqui os dois principais assuntos, aquelas informações exclusivas trazidas pelo presidente. E a primeira é sobre Marcelo Groi. O presidente Marcelo Teixeira confirma as informações que trouxemos ao longo do dia de ontem, que Marcelo Groi é o nome da vez, é o favorito para substituir João Paulo na janela de julho e confirma as negociações. Porém, olha, Marcão, as negociações, as conversas estão bem travadas pelo tempo de contrato. Confira o que disse, confira as aspas do presidente Marcelo Teixeira. Ele disse o seguinte: o Marcelo Groi é um grande goleiro, jogador mais experiente e com uma certa idade. Nós estamos tendo a possibilidade de um contrato mais duradouro. Então, avaliando por esse lado, como teremos o retorno do João Paulo no começo de 2025 e contando com os atuais atletas da posição, Brazão e Diógenes, acho que um contrato mais longo não é produtivo e interessante para o Santos Futebol Clube. Então tá aí, o presidente Marcelo Teixeira fala sobre a possibilidade de um contrato mais longo, que não seria bom ali para o Santos com o Marcelo Groi, que já tem 37 anos, e algumas informações de bastidores são as seguintes: o Marcelo Groi gostaria de um contrato de 2 anos e meio a 3 anos de contrato, o que para o Santos não é viável. O Santos gostaria de um contrato de 1 ano e meio no máximo ali. Então essa divergência entre o tempo de contrato é o que está fazendo esfriar a relação entre Santos e Marcelo Groi, Marcão. É verdade, Giovanni. Eu acompanhei na íntegra a entrevista do Marcelo Teixeira e assim, acho que o primeiro ponto que eu senti aí, Giovanni Afonso, você deve ter escutado toda a entrevista também, com toda certeza, o Marcelo está muito confiante na recuperação do João Paulo, né? Inclusive trabalhando aí com prazo mínimo de 6 e um prazo máximo de 10 meses. Ou seja, o Marcelo fez muitos elogios ao João Paulo, né? Falou um pouquinho da cirurgia. Então a gente percebe nas palavras do presidente Marcelo Teixeira que o goleiro dele é o João Paulo. Isso eu tive total percepção. E aí explica um pouquinho, Giovanni Afonso, por que o Marcelo Teixeira entende que 2 anos e meio de contrato para o Marcelo Groi é um tempo longo, né? Porque me deu a impressão que ele confia no Gabriel Brazão para ser esse tapa-buraco nos próximos 6 ou 10 meses. Ele entende que o João Paulo vai voltar e vai reassumir o seu posto. E aí nós teríamos Brazão, João Paulo, Marcelo Groi. Ele fala também em não ocupar espaços e não atrapalhar a evolução de outros goleiros, muito provavelmente se referindo ao João Pedro, né? Que é um goleiro que se deposita muita confiança no Santos. Então, me deu a impressão, Giovanni Afonso, que pro Marcelo Teixeira, e muito provavelmente essa deve ser a visão de outras pessoas de dentro do clube, não me parece ser algo exclusivo do Marcelo Teixeira, a proposta do Marcelo Groi não é boa. Ou seja, ele não entende ser o ideal para o Santos 2 anos e meio de contrato. Eu não sei até que ponto, meu caro Giovanni Afonso, isso também é uma tacada do Marcelo Teixeira na mídia para fazer com que o Groi reduza o tempo de contrato e também pode estar linkado ao valor. Ou seja, o Marcelo Groi, venhamos e convenhamos, a gente já vem falando sobre o Groi aqui há algum tempo, o Marcelo Groi não tem tantas opções no mercado brasileiro, né? O Marcelo Groi teria o Botafogo e teria o Bahia, que são clubes ali que têm problema de goleiro. No mais, os principais clubes do futebol brasileiro, grandes clubes, estão com goleiros de alto nível.
Eu não vejo muito caminho para o Marcelo Groi que não seja Santos, Botafogo ou Bahia. Bahia com o Marcos Felipe, que é um goleiro razoável. O Botafogo batendo cabeça com o goleiro, John, entre outros. E o Santos com problema de goleiro há algum tempo. Então, não sei... O Marcelo é negociador, Giovanni Afonso. Eu não sei até que ponto ele deu esse tiro na imprensa para que, de alguma forma, isso chegue no Marcelo Groi e faça o goleiro mudar a proposta, viu, Giovanni Afonso? Quero te ouvir sobre as palavras do Marcelo Groi. Agora, sobre as palavras do Marcelo Teixeira. Agora, um ponto que para mim tá claro. O Santos confia demais no goleiro João Paulo. Giovanni Afonso? Tô com você. Achei que você ia concluir essa parte do João Paulo, Marcão. Mas vamos lá, né? Primeiro, eu concordo muito com você quando você fala sobre a confiança ali da diretoria do Marcelo Teixeira no nome do João Paulo. Me parece que o que disse, né, o que deixou a entender o presidente é que ele iria trazer o Marcelo Groi para tapar esse buraco da Série B até o retorno do João Paulo. Qual seria a ideia? Contratar aí o Marcelo Groi por uma temporada, dar um contrato de 1 ano para ele e quando o João Paulo retornar, dar a titularidade de volta para o jogador de 28 anos. Então, da boca para fora, é isso que diz o Marcelo Teixeira. Mas, Marcão, me causa uma certa estranheza o seguinte, o Santos já contatou o Marcelo Groi lá no começo do ano, lá em janeiro, o próprio Fábio Carille confirmou isso. E, Marcão, não deu nem uma semana da lesão do João Paulo, menos que isso, são 4 dias desde a lesão do João Paulo, o Santos rapidamente já entrou em conversas para contratar o Marcelo Groi. Então, peraí, a gente bota fé no João Paulo, a gente bota fé no Gabriel Brazão, no Diógenes não me parece nem tanto, Marcão, porque as palavras do Marcelo Teixeira é o seguinte, a gente confia muito no Brazão, que está treinando bem, nos meninos da base e no Diógenes. É exatamente essa aspa, eu até separei ela aqui, mas, claro, a gente não vai colocar toda a resposta do presidente, que fala bastante, inclusive, mas, assim, um cara que confia no retorno do João Paulo, alguém que confia também bastante no Gabriel Brazão, nos meninos da base, de prontidão, 3 dias depois da lesão, já contata o Marcelo Groi, Marcão. Então, eu acho que eu tô mais na via de que ele tentou jogar ali pra imprensa, tentou passar a batata quente pro Marcelo Groi. Marcelo, a gente tem o João Paulo, a gente não precisa de você, tanto assim, a gente quer contar com você, mas, o João Paulo tá retornando em 25, aceita aí uma redução de tempo de contrato, uma redução com certeza salarial, porque, repito, Marcão, Marcelo Groi recebia na Arábia R$1 milhão. Para ele vir para o Santos, ele teria que reduzir esse valor para pelo menos 500, 400 mil reais, pelo menos a metade disso. Então, Marcão, da boca para fora, eu entendo que o Marcelo Teixeira fala e bota muita fé no João Paulo, o próprio Carille, todo mundo ali adora o João Paulo dentro do clube. Mas me causa uma estranheza exatamente isso. O Santos já tem entrado em contrato com o Marcelo Groi 2 vezes, uma após 3 dias da lesão do Groi, e ele, de prontidão, já falou o nome dele na imprensa. Me parece uma jogada de negociação, Marcão. O Marcelo é muito negociador, né? Eu acho que pode ser isso, tá? Isso é natural, isso é feito. Qual que é o caminho mais rápido de chegar ali? Às vezes no empresário, no jogador, você pode falar diretamente, isso já deve ter sido falado, e também ali causar esse impacto, essa pressão no Marcelo Groi. Ele falou, olha, o Marcelo Groi, ele foi com tudo pra cima do Santos. O time tá na 2ª divisão, tá precisando de goleiro, o seu goleiro principal jogou. O Marcelo Groi jogou lá 2 anos e meio de contrato e um valor alto de salário. Isso chegou no Marcelo, o Marcelo falou, opa, essas condições eu não pago. E aí o Marcelo claramente fala isso para a imprensa no mesmo dia que começa a negociação, porque veja, gente, veja. Qual que é a postura do Marcelo e de outros dirigentes? Não falamos de negociações em andamento. Vocês sabem disso. Negociações em andamento não são abertas para a imprensa. Por qual motivo o Marcelo Teixeira iria abrir o caso Marcelo Groi? Então me parece ter uma estratégia por trás, tá? Agora, se vai colar ou não no Marcelo Groi, é uma outra história. É uma outra história. Fato é que o Santos pode perder, no espaço de 2 meses, 3 grandes goleiros no mercado. Rafael Cabral, no Grêmio. Cássio, no Cruzeiro. E Marcelo Groi pode passar mais uma oportunidade. Eu acho um erro do Santos, caso o Santos não contrate. Agora, não estou entrando na questão financeira, tá? Sobre 2 anos e meio de contrato, é natural que um goleiro de 37 anos queira fazer um contrato até 40 anos. É natural. É natural.
O Cássio foi pro Cruzeiro com 3 anos de contrato. Então, não esperem que o Marcelo Groi, viu, Marcelo Teixeira e diretoria do Santos, vocês não achavam que o Marcelo Groi ia fazer contrato de 6 meses, né? Vocês não achavam que o Marcelo Groi ia fazer contrato até o João Paulo voltar, né? Estamos falando do Marcelo Groi, hein? A gente não tá falando do Vladimir, hein? Viu, Marcelo? Diretoria do Santos. Vocês estão falando de um goleiro com 10 títulos na carreira. Com um goleiro com números bem melhores que o João Paulo, que vocês idolatram. A gente não tá falando do Vladimir, nós não estamos falando do Diógenes, do Jandrei. Vocês acham mesmo que o Marcelo Groi ia aceitar um contrato menor do que 2 anos e meio? Aliás, Giovanni Afonso, até me surpreende. Porque o Cássio fez 3 anos de contrato com o Cruzeiro. O Marcelo Groi tá querendo 2 anos e meio só. Pra mim tá de ótimo tamanho, pô. E seria justamente quando a gestão do Marcelo Teixeira acabaria, né? Eu acho que seria bem condizente, até trazendo minha opinião, 2 anos e meio de contrato pro Marcelo Groi. Ali com 2 anos e meio, ele teria 39, beirando os 40 anos, o que é uma idade boa, pô. Você faz aí uma Série B que com certeza ele ia se destacar, faz um 2025... E aí, em 2026, por que não o Gabriel Brazão ali retoma a titularidade de novo? Me parece ser um goleiro promissor. Então, Marcão, eu tô com você. Eu acho que seria muito inocente acreditar que o Marcelo Groi aceitaria 1 ano de contrato apenas. Claro que não, ele ia pedir 2 anos e meio. Eu acho que por se tratar justamente do tempo que se encerra a gestão Marcelo Teixeira, ele não comprometeria a outra gestão, a próxima gestão. Eu acho que é bem condizente e não acho um absurdo o Marcelo Groi pedir. Eles avaliarem os valores, 2 anos e meio ali, para um salário alto, será que vale a pena? Eu acho tudo bem eles avaliarem, mas o Marcelo Groi pedir esse tempo de contrato não é nem um absurdo, muito pelo contrário. Eu acho que é o mínimo e tá de bom tamanho por parte dele fazendo essa proposta para o Santos, Marcão. Vamos aguardar os próximos capítulos aí da questão Marcelo Groi. Eu gosto muito do Groi, acho que é um goleiro que tem condições de chegar e assumir a camisa titular do Santos no gol. Sobre o Gabriel Brazão, gostei do que eu vi do Gabriel Brazão. Olha, eu tenho pensado muito sobre isso nas últimas horas, nos últimos dias, né? Eu acho o seguinte, mesmo que o Brazão não seja tudo isso, eu acho que o Brazão não será pior do que o João Paulo, tá? Eu acho que na pior das hipóteses, nós teremos um goleiro igual ao João Paulo no nível e com características diferentes, tá certo? Que o Brazão e o João Paulo têm características totalmente diferentes, acho que está claro para qualquer leigo de futebol, né? São goleiros de características opostas, ou seja, o goleiro Gabriel Brazão é mais moderno, é um goleiro mais ágil, é um goleiro que joga antecipado, com a cultura europeia de goleiro. O João Paulo é um goleiro tradicional, aquele goleiro com dificuldades para sair com a bola nos pés, como a grande parte dos goleiros brasileiros tem dificuldade para sair na bola cruzada, enfim. Então, são características opostas. Mas eu sempre disse aqui que o João Paulo, para mim, é um goleiro 4,5, nota 5 no máximo. Então eu entendo que, na pior das hipóteses, nós teremos um goleiro 4,5, nota 5 no máximo, que é o Gabriel Brazão. Então eu não vejo grandes preocupações aí. O que me chama a atenção é o fato de a gente precisa trabalhar sempre com a possibilidade mais difícil, ou seja, é a questão do amarelo, Giovanni Afonso, é a questão da suspensão, é a questão do cartão vermelho, é a questão até mesmo de uma contusão. Vou bater na madeira aqui. Isso que me preocupa. E me parece que a diretoria do Santos tem a mesma preocupação, porque é unânime lá dentro. A gente sabe disso, Giovanni Afonso. A gente acompanha os bastidores, a gente conversa com muita gente. O Diógenes, não se sabe por que o Diógenes permanece no Santos. Essa é a verdade, né? O Diógenes é que nem gato, tem 7 vidas. Ele já tá na 7ª, né, Giovanni Afonso? Essa é boa, viu? Essa é boa, mas olha, tá na última vida mesmo. O contrato do Diógenes se encerra agora no final de 2024, Marcão. E de fato, me parece que ele só está no Santos por causa disso, porque se fosse por opção técnica, com certeza ele não estaria lá, e o Santos precisa de um segundo goleiro agora, né? E como, veja, o João Pedro é muito jovem, tem 16 anos, e me parece que ali o Santos bota mais fé no Diógenes do que no próprio Paulo Mazzotti, que hoje está afastado no Santos. O Diógenes vai ficando como uma segunda opção, mas é aquela coisa, né? Jogador ruim, uma hora vai entrar. Se ele tá no seu elenco,
uma hora o Santos vai precisar, então tô com você, bato na madeira, que nada aconteça com o Gabriel Brazão, pelo menos até a janela do dia 10 de julho ali, o Brazão vai ser titular com certeza até lá, e que o Santos vá atrás de um goleiro bom, um goleiro que dá para confiar, porque se for para trazer outro Vladimir, nem traga. Se for para trazer outro Vladimir, põe o Jundi, põe o João Pedro no banco. Agora, se for para trazer um baita goleiro, tô com o Santos, acho que é isso que o Santos precisa para começar a voltar para o patamar de onde ele nunca deveria ter saído, Marcão. Verdade. Luiz Gomes está dizendo, vocês irão sentir falta do João Paulo. Brazão não dá confiança nenhuma, como pode jogar tudo fora o que o João Paulo fez pelo Santos. O tempo é o senhor da razão, tá dizendo aí o Luiz Gomes, é verdade. Muitos títulos, né? Você tem total razão, muitos títulos, muitas conquistas do goleiro João Paulo, isso realmente não dá para ser jogado fora. Você tá coberto de razão, meu amigo Varandeiro. Muitos títulos, muitas conquistas, né? Chegamos aí em vários campeonatos, aquela Libertadores ali que nós perdemos na final, aquele Mundial no final do ano que nós perdemos também, realmente são conquistas, não deu título, mas o João Paulo realmente fez grandes conquistas pelo Santos Futebol Clube, você está coberto de razão e realmente eu sentirei bastante falta, né, de todas essas conquistas do nosso goleiro. Muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. Giovanni Afonso, o dia também foi dia de falar de nova arena, meu caro Giovanni Afonso. O Santos Futebol Clube parece estar avançando depois da derrota contra o América Mineiro. O Santos avança, pelo menos na entrevista que o presidente Marcelo Teixeira deu. O Santos avança pela nova arena e vê a W Torre como a parceira ideal. E já sabemos aonde será a Vila Belmiro. E olha, me parece que agora temos até prazo para o início das obras. Giovanni Afonso. Exatamente, Marcão. Marcelo Teixeira confirmou mais uma informação, dessa vez sobre a nova Vila Belmiro, de que ela vai sair e vai ser onde hoje está o Estádio Urbano Caldeira, Marcão. Ali ele nem foi perguntado sobre ali a nova arena, mas ele decidiu falar e ele disse o seguinte: fizemos uma reunião importante no dia de hoje sobre a arena, definindo a construção na Vila Belmiro com capacidade para 30.700 pessoas. Estamos detalhando essa situação, a qual mostraremos ao Conselho Deliberativo e faremos em breve uma coletiva mostrando todas as vantagens que o Santos está tendo com essa nova arena, Marcão. Essas foram as palavras do presidente e ali, colhendo informações, indo atrás, Marcão, a diretoria do Santos está muito otimista que as obras, o começo da demolição comece ainda em 2024. A gente acha isso muito complicado, porque tem todos os trâmites de assinatura de contrato, passa para o CD, volta ali para os sócios, como o próprio presidente trouxe, também tem ali a parte da venda de cadeiras cativas e camarotes, mas, Marcão, internamente existe um otimismo até que grande para que as obras, para que o novo estádio do Santos comece a partir desta atual temporada, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso e as palavras do presidente Marcelo Teixeira. Olha, pelo menos nas palavras, o Marcelo Teixeira agora me parece tá bem alinhado ali, né, com a W Torre, no que se refere à continuidade do projeto e o início até das obras, né? Marcelo, pela primeira vez, depois daquele começo ali, onde ele estava muito otimista, depois ele veio com entrevistas ali que deixavam o torcedor muito preocupado, falando de outros projetos, falando até de sonho de ter arena em São Paulo. Agora, pelo menos o que vimos aí da última reunião e das duas últimas entrevistas do Marcelo, é que ele está seguindo a mesma linha de pensamento. Não está mudando como ele vinha fazendo em outras oportunidades. Giovanni, olha, eu até vi um comentário no chat aí falando sobre o projeto, que o projeto não é legal, né? Gente, eu também acho que as mudanças do projeto, do primeiro projeto para o projeto atual, elas foram mudanças, na minha opinião, que deixaram o projeto visualmente muito feio, né? Como uma casa nova, é claro que não será uma arena horrorosa, né? Opa, deixa eu ajustar aqui. Opa, agora sim. Agora sim, deu um probleminha na câmera aqui. Mas a impressão que dá é que nós
poderíamos ficar mais próximos do primeiro projeto, que era o projeto visualmente mais bonito, me parece mais moderno. O Santos teve que ceder em muitas situações ali para baratear o projeto final. E me parece que vamos na mesma linha, né? Agora, é o que temos também, né? É o que temos também, né? O bom é inimigo do ótimo, como já se diz há algum tempo, né? O bom é inimigo do ótimo. Então, não temos o ótimo, mas temos ali algo próximo do bom. Então vamos que vamos. Fazer o quê? É o que temos aí como projeto, 30.700 lugares. É a W Torre, nesse momento, a parceira do Santos. Giovanni, eu continuo torcendo demais para que dê certo. Só espero que essa linha de condução, de discurso, ela também aconteça na prática, viu, Giovanni Afonso? Estou torcendo para que o Santos tenha uma nova arena. A gente que frequenta não só a Vila Belmiro, como outros estádios no futebol brasileiro, a gente sabe a grande necessidade que o Santos tem. Você, que é um menino, tá há um ano aí na crônica, eu vejo quando você vai em grandes arenas, como você percebe a diferença. Você que já esteve aí em grandes arenas do futebol brasileiro pela primeira vez, eu sei o quanto você já notou a diferença em termos de patrimônio do Santos, em termos de estrutura. Não dá para o Santos ficar tão atrás como estamos. Então, me parece que é a W Torre que temos. E me parece que é com a W Torre que vamos seguir.